A Academia de Música de Northwood, em Boston, Massachusetts, erguia-se como um mausoléu de pedra cinzenta contra o céu outonal igualmente cinzento. As suas janelas góticas pareciam olhos severos, julgando cada alma que ousava cruzar as suas portas imponentes. Imani Imi Adebayo, de 20 anos, sentiu o peso desses olhares enquanto subia os degraus gastos, a sua mochila poída a contrastar dolorosamente com as pastas de couro e os estojos de instrumentos polidos dos outros estudantes. A sua pele escura, retinta, brilhava sob a luz fraca, e o seu cabelo natural, volumoso e preso num coque desarrumado, parecia uma afronta silenciosa aos penteados elegantes e contidos que a rodeavam. Conseguira uma bolsa parcial, um milagre conquistado mais pela força anônima de uma composição enviada às cegas do que pela sua entrevista desastrosa, onde o nervosismo e a sua aparência tinham claramente jogado contra si. Cada passo nos corredores frios e ecoantes, ladeados por bustos de compositores europeus de semblante austero, reforçava a sua sensação de ser um peixe fora de água, uma nota dissonante numa sinfonia de privilégio e tradição. Num raro momento de solidão, encontrou uma pequena sala de prática vazia no final de um corredor esquecido. O piano vertical no canto, embora velho e com algumas teclas amareladas, pareceu-lhe um oásis. Hesitante, pousou a mochila e sentou-se. Os seus dedos longos e ágeis, que pareciam feitos para a música, pairaram sobre o teclado antes de mergulharem numa melodia que lhe brotava da alma. Era uma peça sua, ainda em formação, uma mescla agridoce de melancolia e esperança, com harmonias complexas que evocavam tanto os spirituals que a sua avó cantava, como as dissonâncias da paisagem urbana onde crescera. Por instantes, Northwood desapareceu. Havia apenas ela e a música. Javi Ramírez, um colega também bolseiro, de cabelo escuro e olhos vivos, passou pelo corredor e parou, atraído pelo som invulgar. Observou-a por um momento, a forma como seu corpo se movia com a música, a paixão crua no seu rosto concentrado. Sentiu uma pontada de curiosidade e admiração antes de seguir o seu caminho, a melodia de Imi a ecoar na sua mente. A primeira aula de composição com o Dr. Alistair Finch, o temido diretor do departamento, foi tudo o que Imi receara. Alto, magro, com cabelo grisalho impecavelmente penteado e um fato caro que parecia nunca ter sido amarrotado, Finch exalava uma autoridade fria. O seu escritório, onde decorriam as aulas para pequenos grupos, era um santuário dedicado aos mestres europeus, cujos retratos a observavam das paredes. Quando Imi, com a voz a tremer ligeiramente, apresentou uma ideia inicial para uma peça curta, algo que explorava ritmos sincopados e escalas pentatônicas, Finch ouviu com uma expressão indecifrável, os seus óculos de aro fino pousados na ponta do nariz. Quando Imi, com a voz a tremer ligeiramente, apresentou uma ideia inicial para uma peça curta, algo que explorava ritmos sincopados e escalas pentatônicas, Finch ouviu com uma expressão indecifrável. Os seus... Interessante, citou Adebayo, disse ele, a sua voz suave, mas com um tom cortante. Uma certa vivacidade rústica. No entanto, aqui em Northwood, incentivamos uma base sólida nas formas tradicionais antes de nos aventurarmos por territórios, digamos, mais folclóricos. Talvez devesse concentrar-se num rondó ou numa forma sonata simples para começar. As palavras rústica e folclóricos pairaram no ar, carregadas de um subtexto que Imi sentiu como um golpe físico. Sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas apenas conseguiu murmurar um sim, senhor, e baixar o olhar para as suas mãos. A semente da dúvida, já presente, começou a germinar com mais força. Alguns dias depois, um cartaz elegante no quadro de avisos principal anunciou a competição anual de composição O Futuro da Música Clássica. O prémio era de fazer sonhar qualquer estudante, uma bolsa integral para o ano seguinte e a honra de ter a peça vencedora apresentada pela Orquestra Sinfônica da cidade de Boston. Para Imi, significava mais do que dinheiro ou prestígio. Era a validação, a prova de que a sua voz musical tinha um lugar, mesmo num mundo como Northwood. Javi encontrou-a a olhar para o cartaz, os olhos fixos nas letras douradas. Vais participar, certo? Perguntou ele com um sorriso encorajador. Era talentoso no violino e já tinha alguma experiência em navegar as águas traiçoeiras da academia. Imi encolheu os ombros. Não sei, Javi. Depois da aula com o Dr. Finch. Finch é Finch, Javi interrompeu, baixando a voz. Ele ainda pensa que a música parou com Brahms. Mas a competição tem outros jurados, e a tua música é diferente. É boa. Tens de tentar. As palavras dele, a primeira réstia de encorajamento genuíno que recebera ali,
acendera uma pequena chama de determinação no peito de Amy. Lembrou-se do piano velho no centro comunitário do seu bairro, das horas que passara a aprender sozinha, do sorriso orgulhoso do Sr. Henderson, o professor de música reformado que lhe dera as primeiras lições formais. Decidiu que não viera até ali para se esconder. Iria participar. Amy mergulhou na sua composição. Intitulou-a Lamento do Concreto e da Alma. Seria uma peça para piano e orquestra, uma tentativa ambiciosa de fundir a disciplina da música clássica ocidental com as texturas, ritmos e emoções da sua herança afro-americana. As noites eram passadas na biblioteca, a devorar partituras de Bartók e Stravinsky, mas também a ouvir gravações antigas de Duke Ellington e Nina Simone no seu velho leitor de MP3, tentando encontrar a ponte entre esses mundos. Durante o dia, trancava-se nas salas de prática, as melodias a fluírem dos seus dedos para o papel pautado, numa caligrafia frenética e apaixonada. As paredes do seu pequeno quarto no dormitório estavam cobertas de rascunhos, ideias riscadas, harmonias experimentais. Sentia que estava a construir algo importante, algo que era verdadeiramente seu. Javi tornou-se um confidente musical. Ocasionalmente, Amy mostrava-lhe trechos da sua peça. Ele ouvia atentamente, a cabeça a abanar ao ritmo, os olhos brilhantes de admiração. Isto é incrível, Amy, disse ele uma tarde, depois de ela lhe tocar uma passagem particularmente intensa ao piano, onde uma melodia com sabor a blues se entrelaçava com uma complexa textura orquestral. A forma como constróis a tensão e depois aquela libertação. Finch pode não entender, mas isto é poderoso. Ele, sendo de origem latina e também bolseiro, compreendia a sensação de ser um outsider. Partilhavam histórias sobre microagressões, sobre a pressão subtil para se conformarem, para diluírem as suas identidades em nome de uma suposta universalidade artística, que na maioria das vezes significava apenas europeu. O apoio de Javi era um bálsamo para a alma, muitas vezes ferida de Amy. A sessão de orientação individual com o Dr. Finch sobre a peça da competição foi um desastre anunciado. Amy, nervosa mas determinada, apresentou um rascunho avançado do primeiro movimento do seu lamento. Finch folheou a partitura com uma lentidão exasperante, os lábios franzidos. Citou Adebayo, começou ele após um silêncio que pareceu uma eternidade. A sua ambição é considerável. No entanto, esta peça carece do que poderíamos chamar de coesão formal. Há certas irregularidades harmônicas, passagens ritmicamente instáveis que perturbam o fluxo. Ele apontou para uma secção onde Amy tinha incorporado elementos de improvisação jazzística para o piano. Isto, por exemplo, é mais adequado para um clube noturno do que para uma sala de concertos séria. Sugiro vivamente que simplifique, refine, elimine estes elementos mais exuberantes e concentre-se numa estrutura mais clara, mais palatável. Cada palavra era um eufemismo polido para o seu preconceito. Irregularidade significava não soa como Mozart. Exuberante significava demasiado negro. Amy sentiu uma onda de raiva fria a subir-lhe pela espinha, mas conseguiu manter a compostura. Compreendo as suas preocupações, Dr. Finch, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Mas estes elementos são essenciais para a história que quero contar com esta música. Finch suspirou, um som de pura condescendência. A música, cita o Adebayo, não se trata de contar histórias de forma literal, especialmente quando essas histórias se afastam tanto da grande tradição. Trata-se de beleza abstrata, de forma, de disciplina. Amy saiu da sessão sentindo-se esvaziada, mas com uma teimosia recém-descoberta a arder dentro dela. Ele não a iria quebrar, não iria sacrificar a alma da sua música no altar da sua estreiteza de espírito. Houve noites em que a dúvida a consumiu. Olhava para a sua partitura, para as notas que pareciam tão vibrantes e verdadeiras para si, e perguntava-se se Finch teria razão. Talvez estivesse a ser ingênua, arrogante. Talvez a sua música fosse apenas um emaranhado incoerente de ideias. Pensou em desistir da competição, em escrever algo seguro, algo que se encaixasse no molde de Northwood. Numa dessas noites, ligou à mãe. Lorraine Adebayo, uma mulher que tinha trabalhado em 2 empregos a vida inteira para dar um futuro à filha, ouviu-a pacientemente. Amy, meu amor, disse a sua voz quente e reconfortante através do telefone. Lembras-te do que o Sr. Henderson te dizia? Que a tua música tem coração. Ele via o teu talento antes de qualquer outra pessoa. Esse Dr. Finch, ele não conhece a tua alma. A tua música vem de onde vens, de quem és. Não deixes que ninguém te diga que isso não é bom o suficiente.
As palavras da mãe, simples e diretas, foram como uma lufada de ar fresco. Amy desligou o telefone com uma nova resolução. Seria fiel a si mesma, viesse o que viesse. Se existiu uma ronda preliminar da competição, esta não foi memorável para Amy, exceto talvez por um breve e surpreendente aceno de cabeça de uma jurada convidada, uma jovem compositora conhecida pelas suas obras inovadoras, quando Amy apresentou um trecho particularmente pungente do seu lamento. O Dr. Finch, claro, permaneceu impassível, a sua expressão indecifrável. Mas aquele pequeno vislumbre de reconhecimento por parte de alguém que ela admirava deu a Amy o impulso de que precisava para continuar. Nas semanas que se seguiram, Amy trabalhou como nunca. Refinou a orquestração, poliu as transições, certificou-se de que cada nota, cada pausa, tinha um propósito. Javi foi uma ajuda preciosa, ajudando-a com algumas questões técnicas de instrumentação para cordas, sempre com respeito pela sua visão artística. Quando finalmente colocou o ponto final na partitura, sentiu uma mistura de exaustão e um orgulho profundo. A peça estava pronta. Ela estava pronta. O dia da final da competição, o futuro da música clássica chegou com uma tensão palpável no ar. O salão de concertos de Northwood, normalmente reservado para recitais de professores e artistas convidados, estava lotado. Estudantes, professores, alguns críticos de música locais e patronos da academia preenchiam os assentos de veludo vermelho. No palco, um magnífico piano de cauda Steinway brilhava sob as luzes. Os outros 3 finalistas, todos brancos, apresentaram as suas peças. Eram composições competentes, tecnicamente irrepreensíveis, solidamente ancoradas na tradição neoclássica ou neorromântica. Foram recebidas com aplausos educados. Finch, sentado na primeira fila da tribuna dos jurados, acenava com aprovação contida. Então foi anunciada. E agora, Lamento do Concreto e da Alma, de Mani Adebayo. Um silêncio expectante instalou-se enquanto Amy caminhava para o palco. O seu vestido simples de algodão escuro, o único que tinha adequado para a ocasião, parecia ainda mais modesto sob o brilho dos holofotes. Sentiu centenas de olhares sobre si e o seu coração batia descontroladamente contra as costelas. Viu o Dr. Finch a observá-la com o seu habitual ar de superioridade condescendente, como se esperasse a confirmação das suas baixas expectativas. Por um instante, o medo ameaçou paralisá-la. Mas então, lembrou-se da sua mãe, do Sr. Henderson, de Javi, da jornada que levara até ali. Respirou fundo e sentou-se ao piano. Por um momento, apenas o silêncio. Depois, os seus dedos tocaram as primeiras notas. Uma introdução sombria e dissonante, evocando a dureza fria da cidade, o ranger do metro, o lamento distante de uma sirene. A orquestra juntou-se gradualmente, construindo uma paisagem sonora urbana, por vezes brutal, por vezes melancólica. O piano de Amy era a voz humana no meio desta vastidão, ora lutando, ora resignando-se, ora encontrando momentos de beleza inesperada. O Dr. Finch, inicialmente recostado na cadeira com uma expressão de tédio estudado, endireitou-se ligeiramente. Uma ruga de surpresa ou talvez desconforto surgiu entre as suas sobrancelhas. A música evoluiu. O primeiro movimento deu lugar a um segundo, mais lento e lírico. Aqui, as influências dos spirituals e do blues eram mais evidentes. Uma melodia pungente, carregada de uma dor ancestral, mas também de uma resiliência indomável, ergueu-se do piano, ecoada pelas cordas da orquestra. Amy tocava de olhos fechados, o corpo a balançar suavemente, completamente imersa na sua criação. Era como se cada nota fosse arrancada das profundezas da sua alma. Na plateia, Javi tinha lágrimas nos olhos. Alguns dos outros jurados, incluindo a jovem compositora convidada, inclinavam-se para a frente, absortos. Até mesmo alguns dos estudantes mais cínicos pareciam genuinamente comovidos. O movimento final foi uma explosão de energia. Ritmos complexos, mudanças de compasso, passagens virtuosísticas para o piano que combinavam a técnica clássica com a liberdade da improvisação jazzística. A orquestra respondia com igual fervor. Era uma celebração, uma catarse, um grito de liberdade e afirmação. Quando a última nota vibrante se extinguiu, um silêncio atordoado pairou sobre o salão de concertos por um instante que pareceu uma eternidade. Depois rompeu. Uma ovação estrondosa, um maremoto de aplausos e gritos de bravo, que abalou as fundações do velho edifício. As pessoas levantaram-se aplaudindo de pé. Amy, ofegante e trêmula, abriu os olhos, atordoada pela magnitude da reação. O Dr. Finch estava pálido, a sua máscara de compostura a estalar visivelmente. A deliberação dos jurados pareceu durar uma eternidade.
embora provavelmente não tenha passado de 20 minutos. A tensão no salão era quase insuportável. Amy sentou-se nos bastidores, as mãos geladas, o coração ainda a mil. Javi estava ao seu lado, apertando-lhe o ombro. Finalmente, o presidente do júri, um maestro convidado de renome, subiu ao palco. Após os agradecimentos protocolares e os elogios a todos os finalistas, chegou o momento. E a vencedora da competição anual de composição, o futuro da música clássica, recebendo uma bolsa integral e a estreia da sua peça pela Orquestra Sinfônica da cidade de Boston, é... Ele fez uma pausa dramática. Imani Adebayo, por Lamento do Concreto e da Alma. O salão explodiu novamente em aplausos. Amy sentiu as pernas fraquejarem. Javi abraçou-a com força. Conseguiste, Amy, eu sabia. Ainda em transe, Amy subiu ao palco para receber o prêmio. O Dr. Finch, como diretor do departamento, foi obrigado a cumprimentá-la. O seu aperto de mão foi breve e formal. Parabéns, Sito Adebayo, disse ele, a voz controlada, mas com um brilho estranho nos olhos que Amy interpretou como uma mistura de choque e ressentimento. Uma peça invulgar. Sem dúvida, um talento bruto que, com o devido polimento e disciplina, poderá encontrar o seu caminho. As suas palavras foram uma última tentativa de diminuir o seu triunfo, de manter a sua autoridade abalada. Mas Amy já não se importava. O veredito dos outros jurados, e mais importante, a reação do público, tinham falado mais alto. Ela sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Obrigada, Dr. Finch. Mais tarde, enquanto celebrava discretamente com Javi e falava ao telefone com a mãe em lágrimas de alegria, Amy sentiu uma onda de alívio e validação percorrer-lhe o corpo. Não mudara quem era, não comprometera a sua visão. E vencera. Meses depois, o frio do outono de Boston tinha dado lugar à promessa da primavera. Numa sala de ensaios